Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho no Lar, no nosso lar do amor cristão. Que estejam todos bem, que nós estejamos preparados e possamos aproveitar da melhor forma os ensinamentos do Evangelho que falaremos essa noite e também das vibrações que faremos na sequência, vibrações que nos fortalecem, nos tranquilizam, enchendo o nosso lar de luz, de energias boas. Então, gostaria de pedir a todos para deixar seus microfones desligados e mantê-los desligados até o final deste Evangelho. E gostaríamos também de informar que o Lar do Amor Cristão é uma entidade beneficente, todas as suas atividades são gratuitas, não é necessária apresentação, nem tampouco a divulgação de documentos de identificação pessoal, e também não é cobrada nenhuma taxa. Este evangelho está sendo gravado e as imagens estarão no Facebook do Lar do Amor Cristão Oficial e também no canal do YouTube do Lar do Amor Cristão. Então, quem não quiser aparecer nas gravações, na filmagem, pode fechar suas câmeras. E por eles estarem lá nessas redes sociais, no Facebook e no YouTube, eles podem ser acessados a qualquer momento, podemos divulgá-lo, que aí será também uma forma bastante simples de acessar esse evangelho. E as cestas básicas que o lar distribui mensalmente, são mais de 110 as cestas que distribuímos. Ali nós temos um folheto onde ele mostra todos os itens que compõem essa cesta básica, né? E também as formas de colaborar, quem desejar fazê-lo e quem puder fazê-lo. Temos aí as formas que podem ser feitas para colaboração, para montar essas cestas, essas doações, né? E uma delas seria levar os gêneros alimentícios diretamente lá no lar. O pessoal está lá de segunda a sexta, das 9 às 17, e ao sábado, das 13 até as 15 horas. Então, agradecemos sempre a colaboração de todos, que nunca tem nos faltado, possibilitando nós fazermos essa doação aos nossos irmãos. E os cursos da doutrina espírita, que o lar ministra, nós já estamos nos aproximando do final do ano letivo, mas quem quiser já deixar fazer a inscrição para o próximo ano, já pode fazer através do site do Lar do Amor Cristão. Lá temos o site onde tem ali uma divisão que é específica para os cursos. Então, quem quiser fazer a inscrição, pode fazer por lá, sabendo que os cursos são às quintas-feiras, né? E temos os 2 grupos de estudos que também podem ser acessados e pode ser feita a inscrição ali pelo site do Lar do Amor Cristão. Tá? E ali temos aqui um folheto que fala sobre o site, que o site do Lar do Amor Cristão está no ar, já com muitas informações, inclusive todas as atividades que o Lar promove estão todos detalhados lá, podem ser acessados e conhecidos, todas essas informações. Tá? E a água fluidificada, quem quiser ter esse líquido bendito, pode colocar. Durante o Evangelho, os mentores que nos assistem vão fazer a fluidificação desta água. E os pedidos de vibrações podem ser feitos de 2 formas. Durante esse Evangelho, ele pode ser usado, esse mesmo botão, o dispositivo aqui do Google Meet, onde vocês podem mandar os pedidos de vibrações durante esse Evangelho,
E quando terminar o Evangelho, no site do Lar do Amor Cristão, tem lá uma divisão específica para os pedidos de vibrações. Tá? Sabendo que os nomes ficaram por 8 semanas, e pedimos para colocar o nome da pessoa e uma descrição sucinta do problema. Tá? Então, agradecemos a atenção de vocês para essas informações. E agora vamos falar sobre o Evangelho, que hoje nós trataremos da parábola do joio. Falaremos sobre essa parábola. Quem vai fazer a apresentação para nós vai ser o Luiz do Carmo. E na semana que vem nós falaremos da parábola do rico e do Lázaro. Então, essas são as duas próximas parábolas que falaremos. E agora, para nós começarmos a nos harmonizar aqui com o clima do Evangelho, eu convido aqui a Denise para fazer uma leitura para nós. Por favor, Denise, boa noite. Boa noite, Ângelo. Boa noite a todos. Eu vou ler para vocês do livro Sempre Melhor, a lição 57. Ninguém espera recolher o bem em sua vida sem plantar as sementes do bem. E fazemos isso através de um conjunto de atitudes composto por palavras, pensamentos, sentimentos e ações. Quem quer recolher o bem precisa falar no bem, pensar no bem, sentir no bem e agir no bem. Carecemos de analisar quais sentimentos estamos plantando em nosso caminho, porque elas, inevitavelmente, irão crescer ao redor de nossos passos. Essa lei espiritual já havia sido anunciada por Paulo, o apóstolo. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Boa noite a todos, obrigada. Obrigado, Denise. Então, agora eu convido a todos para fechar nossos olhos, deixando de lado nossas preocupações, nossos afazeres, acalmando nosso coração, serenando nossos pensamentos e assim, elevando nosso pensamento até o Mestre Jesus. E junto com o Mestre Jesus, vamos até Deus nosso Pai. E agradecendo a Ele a oportunidade bendita desses ensinamentos e a oportunidade bendita da vida. E assim iniciamos o Evangelho desta noite, assim dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Porque é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, agora convidamos o nosso querido Luiz do Carmo para fazer a apresentação da parábola da noite. Boa noite, Luiz. Muito obrigado aqui por participar do nosso Evangelho. Boa noite, Ângelo. Boa noite a todos. Eu que agradeço pela oportunidade e que os mensageiros de Jesus estejam presentes em todos os nossos lares esta noite. Bom, como o Ângelo já disse, o nosso estudo de hoje, o nosso Evangelho de hoje, é sobre a parábola do joio e do trigo. Então vamos à nossa parábola, né? Eu vou ler para vocês. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo.
Dormindo, porém, os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: Um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: Sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: Não, para que ao recolher o joio, não desenrezeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direis aos ceifeiros: Recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. Muito bem. Essa parábola, ela não é das mais populares proferidas por Jesus. Aliás, ela é conhecida na linguagem popular, né, por separar as coisas boas das coisas más, né? Quando se fala em separar o joio do trigo, todo mundo logo pensa em separar as coisas boas das coisas más. Mas se a gente analisar essa parábola sobre a luz da doutrina espírita, ela é de uma riqueza incalculável. Você vê, nós temos aqui o reino dos céus, o campo, o inimigo, o joio, o trigo, os ceifeiros, os celeiros, né? Enfim, o senhor da casa. Então, nós temos tantas palavras aqui proferidas por Jesus que para que possamos estudar, né? Ela, apesar de ser uma parábola simples, ela é complexa. Todas as vezes que nos propomos a estudar para compreender o que o mestre quis dizer, em qualquer um dos seus ensinos, a gente precisa buscar o objetivo que o moveu. Então, conseguimos compreender com nossos estudos que o objetivo aqui em questão é o estabelecimento do espírito da fraternidade, que nas palavras de Caibar Schutel está contido no amor a Deus e ao próximo, no merecimento pelo trabalho, pela abnegação e pelas virtudes ativas. E afirma ainda ele que a fraternidade é o único sentimento capaz de resolver as questões sociais e estabelecer a paz no mundo. Bom, voltando aqui para a nossa parábola, é interessante porque, tendo acabado de proferir a parábola do semeador, Jesus, de maneira inteligente, continuou a valer-se da mesma temática quando, em seguida, proclamou a parábola do joio e do trigo, só que tratando agora da qualidade das sementes. Ele ensinou-nos que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no campo. No entanto, um inimigo, a fim de prejudicá-lo e aproveitando-se que os homens dormiam, semeou o joio no meio do trigo e partiu. Que é o joio, né? Joio, nós sabemos que ele é uma erva daninha e muito parecida com o trigo, cuja semelhança é tanta que apenas pode se distinguir um do outro com facilidade quando os frutos já começam a surgir. E é por essa razão que o Senhor, na parábola, instruiu seus servos a aguardarem o tempo da ceifa, para que o joio fosse efetivamente separado do trigo. Nessa parábola, a boa semente continua sendo a palavra de Deus. Ainda assim, por mais que Jesus nos tenha presenteado com boas sementes, e por mais clara, pura e singela que seja a sua doutrina, ao ser concebida pelos homens, atraiu inimigos que tentam destruí-la e interesseiros que se aproveitam dela, trazendo falsas interpretações e desvirtuando-a em sua essência, tal como o joio semeado no meio do trigo. Novamente, o que diz Caibar Schutel sobre o joio? Ele diz: o joio está para o trigo, assim como o juízo humano
está para as manifestações superiores. Profundo, né? O que representa o joio, né? As más ideias que se misturam muitas vezes com as boas. E que fazem os homens, é isso que fazem os homens, né? Com a doutrina do nosso Cristo, do nosso Mestre, que por ignorância ou má fé tem sido usada há muito como pretexto para a desunião, manipulação de massas, guerras, opressão, entre outras perversidades, esquecendo-se dos princípios de amor e caridade estabelecidos pelo nosso Mestre Jesus. É importante também a gente não esquecer de falar que, conforme vemos na parábola, o inimigo ele se aproveitou que os homens dormiam para semear joio entre o trigo. Isso significa dizer que, quando o homem está desatento, ele não vigia a si e os seus atos. Abre-se espaço necessário para que o mal se infiltre. Por isso, nos recomendava incansavelmente Jesus: orai e vigiai. O reino dos céus, sobre a ótica espírita, representa a evolução, a caminhada para o estágio de perfeição espiritual. Os ceifeiros representam Deus e os espíritos trabalhadores no bem, que selecionarão aqueles que derem bons frutos daqueles que não o fizeram, a fim de que sejam direcionados corretamente para o destino que os competir. O fogo, o qual o joio será lançado, representa não o inferno, mas sim as novas adversidades, provas e expiações que os espíritos, tomados pelas más inclinações, terão de enfrentar para que seja deles arrancado todo o joio e permaneça somente o trigo. Isso, ele quer dizer, as nossas várias encarnações, né? Quando ele fala jogar o joio no fogo, não é ser queimado, é as nossas provas e expiações através das nossas várias reencarnações. Portanto, ainda que Deus tenha enviado Jesus para nos transmitir seus sublimes ensinamentos, o mal ainda caminha no meio dos homens, uma vez que somos falhos em vigiar e compreender as verdadeiras leis de Deus. No entanto, Cristo, por meio dessa parábola, ele nos assegura que no tempo certo, as más ideias serão totalmente aniquiladas, enquanto que as boas perdurarão, de forma que a transição planetária aconteça para a nossa regeneração, né? A transição do mundo de regeneração se concretizará onde o bem finalmente prevalecerá sobre o mal. Além disso, também, a gente pode interpretar o tempo da ceifa não só como nossa transição planetária, mas também como a transição da vida para a morte, ou melhor, do mundo material para o mundo espiritual, do encarne para o desencarne. É nessa ocasião que os espíritos serão julgados e selecionados, de acordo com suas boas ou más ações que praticaram na Terra. Os maus, representados pelo joio, serão queimados. Ou seja, terão de passar por novas provas e novas expiações. Já os bons, representados pelo trigo, aqueles que se atentaram aos ensinamentos do Mestre e foram resignados ante os males dessa terra, cumprindo fielmente com sua missão, serão reunidos no celeiro, ou seja, receberão a recompensa pelos seus esforços e boas ações, dando um enorme passo rumo à perfeição. Ademais, também cabe nos lembrarmos, né, que o joio ele se distingue do trigo principalmente por conta do seu fruto. Por essa razão, temos o dever moral de submetermos nossas ideias e tendências ao crivo da razão, do bom senso e da moral cristã. Pois, conforme Jesus nos alertou, não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Devemos, pois, nos esforçarmos para assimilarmos as boas ideias, bem como os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Ainda que, a princípio, algumas boas e más ideias, né, se confundam,
por conta da nossa falha, né, capacidade de discernimento, tal como o trigo e o joio, com o tempo, podemos distingui-las pelo teor dos seus frutos, cabendo a nós, portanto, abdicar das práticas que não gerem bons resultados, a fim de que possamos nos dedicar às ações do trabalho, no bem, na caridade, conforme Jesus nos ensinou. Portanto, meus queridos amigos, já é chegado o tempo da ceifa, que possamos nos assemelhar ao trigo, cultivando sempre boas ideias, vigiando nossas ações, de modo que vivamos como Jesus nos ensinou. Dentre todas as sementes que recebamos, possamos analisar seus frutos e ceifar de nós aquelas que forem como joio. Não há tempo a perder. Tenhamos fé, pois Jesus, nosso mestre, está no comando dessa santa colheita. Era essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje. Vamos então agora chegando à parte final da nossa reunião. As nossas vibrações, eu vou dar início e depois vou passar a palavra para a Arlete. Então vamos assim, mais uma vez, nos unindo num só pensamento, elevando os nossos pensamentos até Jesus e rogando a Ele que os seus mensageiros levem essas nossas vibrações de amor aonde houver um irmãozinho nosso mais necessitado. E assim vibremos muito amor para o nosso planeta Terra e por todos os países, principalmente aqueles que neste momento se encontram em conflitos. Vamos agora mentalizar e vibrar muito amor pelo nosso Brasil, o nosso país querido, que tem a missão de ser a pátria do Evangelho. Vamos pedir sustentação aos nossos governantes, políticos, empresários, todos aqueles que detêm o poder. Vamos vibrar pelas nossas creches, pelos nossos asilos, pelos nossos orfanatos, pelos doentes que se encontram nos leitos dos hospitais. Vamos vibrar por todas as casas de caridade, principalmente o nosso Lar do Amor Cristão, que nos dá essa oportunidade de trabalho. Vamos vibrar também sustentação e amor a esses pobres que andam perambulando pelas ruas, presos aos vícios das drogas e do álcool. Vamos vibrar muito amor por nossos amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho e todos aqueles com os quais temos contato no nosso dia a dia. Vamos também, finalmente, vibrar pelos nossos lares e, humildemente, vibrar também por nós mesmos, para que todos nós possamos, cada vez mais, aprendermos e vivermos os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Muito obrigado. Passo a palavra agora para a Arlete. Então vamos continuar nesse clima de amor, de paz, e vamos, juntamente com os nossos mentores, adentrando os nossos lares. Vamos visitar com os mentores todos os cômodos da nossa casa, retirando todas as formas, pensamentos, as negatividades. Vamos impregnando estes cômodos com uma luz de amor, de harmonia, de paciência, de paz. Vamos agora para a nossa cozinha, uma luz também de amor, de energia. Essa luz vai penetrando todos os nossos alimentos, aqueles que estão para ser feitos, para serem feitos, aqueles que preparamos. Vamos impregnar esses alimentos com saúde, com bem-estar, tudo aquilo que o nosso organismo
físico necessita e o espiritual também. A água que temos nessa cozinha também, nesse momento, possa ser fluidificada com tudo aquilo que necessitamos. E assim nós vamos abrindo a porta da nossa casa, dirigindo essas vibrações de amor para todos os nossos vizinhos. E nesta noite, os mentores do amor do lar possam visitar cada um, levando a eles tudo aquilo que necessitam: emprego, saúde, prosperidade, harmonia. Vamos visualizando os nossos vizinhos agora. Vamos projetando sobre eles luz, para que também, se houver alguma perturbação, esses mentores possam levar para o esclarecimento. E agora voltamos para o centro da nossa sala, para que a gente possa receber os nossos familiares. Vamos recebendo os nossos familiares com um grande abraço. Ao abraçá-los, vamos emitindo amor, paz e união. Vamos colocá-los num grande centro. Os nossos animaizinhos de estimação também. E agora nós vamos visualizar uma grande luz vai envolvendo este círculo dos nossos familiares. E cada um receba aquilo que tem mais necessidade. Que a gente possa continuar unidos fraternalmente. Haja prosperidade e paz entre todos. E agora vamos nos sentar confortavelmente, relaxando todas as nossas costas, os nossos músculos, pernas. E vamos assim, visualizando uma grande luz que penetra o alto da nossa cabeça, através do nosso chakra coronário, iluminando todas as nossas células cerebrais, os neurônios, os filamentos. E esta luz vai descendo lentamente pelo nosso sistema nervoso central, descendo pela nossa coluna, pelas vértebras da nossa coluna, por toda a inervação, vai descendo pelas nossas pernas, até a ponta dos nossos pés, retirando também tudo aquilo que está nos pesando, que está nos atrapalhando. E agora vamos voltar com uma energia renovada para o alto da nossa cabeça, nossa fronte, onde nós temos o nosso chakra frontal.
a hipófise, e vamos descendo para o nosso chakra laríngeo, a garganta, todo o nosso sistema respiratório, brônquios, os pulmões, todos os alvéolos pulmonares, toda a nossa parte cardíaca, nossa glândula timo, descendo lentamente para o nosso sistema digestório. Esta luz vai penetrando em todos os nossos órgãos e vai retirando células adoentadas, substituindo-as por células sadias. Nosso sistema urinário, intestino, reprodutor, onde nós temos o nosso chakra genésico. E agora nós pedimos, Jesus, que esses mentores possam fluidificar a nossa água, que ela traga para dentro de nós tudo aquilo que necessitamos para nosso refazimento físico e espiritual. Graças a Deus. E assim, mestre querido, agradecemos a oportunidade de nos reunirmos em teu nome, divulgarmos os teus ensinamentos, que eles sejam sementes que deem bons frutos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Que essa energia possa ficar conosco no decorrer desta semana. Muito obrigada a todos, obrigada Luiz, Denise, por abrilhantarem o nosso Evangelho de uma forma tão amorosa, explicando tão bem. Muito obrigada, Luiz. Estejam sempre conosco. Então, até a próxima semana. Uma boa semana a todos. Um beijo para todos vocês. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.